Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós retornamos agora com o estudo no livro de Marcos. Então, pegue a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Marcos tem um tema central. Conforme nós vamos adiantando, conforme nós vamos avançando no estudo do livro de Marcos, nós vamos perceber que Marcos apresenta Jesus como um servo de Deus. Ele foi um operador de milagres. Por quê? Porque o Messias viria também para operar milagres. Por isso, ele é tido aqui como um servo operador de milagres. O autor, muito provavelmente, seja o próprio Marcos. Quem é esse Marcos? É o João Marcos, aquele que foi apresentado lá no livro de Atos. Mas ele não escreveu sozinho, em verdade, ele pegou algumas informações, principalmente dos apóstolos. Então, ele foi buscar estas informações com quem estava com Jesus, enquanto Jesus estava entre nós. E ele aí escreve o livro. Dizem alguns que este livro pode ter uma data mais cedo, que seria de 50 depois de Cristo, portanto Jesus tinha recém morrido. Outros datam um pouquinho mais adiante, uma data um pouquinho intermediária, entre 64 e 67 depois de Cristo, e alguns ainda acham que Marcos escreveu o livro a partir de 70 depois de Cristo. Em verdade, o que nós vamos encontrar é que a maioria dos autores, eles concordam com esta data cedo, esta data mais antiga, que é de 50 depois de Cristo. Onde Marcos estava quando ele escreveu? Muito provavelmente, os estudiosos dizem que Marcos estava em Roma quando ele escreveu o livro. E ele escreve o livro exatamente para aqueles que estão em Roma. Nas suas andanças, quando ele já começa o seu ministério, ele passa por algumas cidades. E quando ele está em Roma, ele aproveita a sua estadia ali para escrever para os romanos. Dizem alguns autores que este livro é o primeiro dos evangelhos e os demais evangelhos acabaram tendo o livro de Marcos como uma referência na hora de escrever os seus próprios evangelhos. O propósito, por que Marcos escreve este livro? Então, como ele estava em Roma, essa é a ideia principal, essa é provavelmente a circunstância marcante aqui, de que Marcos estava em Roma, ele acaba escrevendo para aqueles que eram gentios e que haviam se convertido. E eles estavam passando por uma fase muito terrível, uma fase de perseguição, uma fase de sofrimento. Então, ele acaba escrevendo para que estes cristãos gentios saibam da história de Jesus. Nesta época também, dizem alguns autores, tanto Pedro quanto Paulo tinham sido martirizados. Então, eles entendem que Marcos escreve exatamente para dar tranquilidade, para apacentar o coração destas pessoas que estavam sendo perseguidas. Pedro tinha sido martirizado, Paulo tinha sido martirizado. Então, era preciso agora pegar
todo esse material, pegar todas essas informações e escrever um livro para dar segurança e tranquilidade aos novos cristãos. E ele também faz para fornecer orientação e consolo a esta igreja. Então, era preciso saber algumas coisas, era preciso ensinar para estas pessoas algumas coisas a respeito do caminho, a respeito da doutrina, a respeito de Jesus, dando-lhes consolo, apacentando o coração desta igreja. Então, estas as razões pelas quais os estudiosos imaginam que o livro foi escrito. Este livro foi escrito em grego. É preciso lembrar, e a gente já teve a oportunidade de fazer alguns vídeos que o Amado pode resgatar, que o Amado pode observar lá na nossa página, lá no YouTube. É preciso observar que nesta época a linguagem mais difundida era o grego. Tá, mas se Marcos estava em Roma, por que ele não escreveu em latim? Porque o latim não era conhecido por muitas pessoas que não fossem os romanos, que não fossem o pessoal de lá. Então, o grego não. O grego era conhecido por todos os povos. Entretanto, aqui nós vamos encontrar no livro muitos termos em aramaico. O aramaico é muito parecido com o hebraico. Ele tem pequenas variações. Então, quando Marcos escreve, ele usa alguns termos aramaicos. E estes termos aramaicos não era conhecido pelas pessoas que sabiam ler o grego. Então, o que é que ele faz? Em muitas partes da Bíblia, em muitas partes deste livro de Marcos, nós vamos encontrar que ele traduz e explica os termos, exatamente para que aquelas pessoas que sabem ler o grego, mas não sabem o aramaico, tenham essa tradução e essa explicação dos termos em aramaico. O livro ele está dividido em basicamente quatro pedaços, quatro divisões. Uma divisão menorzinha, que é a introdução, uma divisão maior, que é o início do ministério e o ministério de Jesus na Galileia. Depois, quando Jesus vai para Jerusalém, então nós já temos uma terceira divisão, um terceiro jeito de escrever. Depois, no final, um encerramento bastante rápido que fala a respeito da ressurreição. Então, o que nós vamos fazer é fazermos um vídeo para a introdução, alguns vídeos para o início do ministério, outros em Jesus em Jerusalém, e depois nós encerraremos o livro de Marcos. Na introdução, o que nós vamos encontrar? Aqui, a primeira coisa que Marcos se preocupa é apresentar Jesus. Veja que, ao contrário dos outros evangelhos, Marcos não fala sobre quem são os seus pais, quem eram os seus antecessores, de onde ele vem. Não. Marcos, ele começa a contar a história, alguns estudiosos dizem que ele começa a contar a história da metade. Como assim da metade? Jesus já era adulto, Jesus já estava quase iniciando o seu ministério, quando Marcos começa a contar a história. Então, Jesus é apresentado aqui na introdução como Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Quando ele fala isso, ele está se referindo de Jesus que tem uma relação super especial com Deus. Alguns autores dizem que a expressão Filho de Deus, que era utilizada para Jesus,
ela é ainda mais profunda do que dizer Jesus o Messias. Por quê? Porque aqui ele apresenta uma série de características de Jesus, além do ministério, além do papel de Messias. Então, ele apresenta aqui não só um Jesus que ensina, não só um Jesus que faz milagres, não só um Jesus que quer o arrependimento das pessoas, não só um Jesus que vai trazer a salvação, mas ele apresenta um Jesus que ora, um Jesus que está em constante comunhão com Deus, um Jesus que participa da natureza divina. Portanto, ele vai um passo além do Jesus, o Messias. Ele fala de um Jesus verdadeiro Filho de Deus, vindo em carne, com uma natureza divina para fazer o seu ministério, para trazer à humanidade a salvação, a mensagem de resgate, a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento. Antes de Jesus, existia um outro profeta de nome João Batista. E este João Batista, ele é apresentado aqui como alguém que foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, João Batista já faz tempo ele está no seu ministério. Qual era o ministério de João Batista? O ministério de João Batista é a pregação do arrependimento, é instar com o povo, é falar com o povo que eles precisam se arrepender porque o Messias está à porta, o Messias está para chegar. Portanto, ele vem para preparar o caminho para Jesus. E eles dois se conhecem, tanto João Batista como Jesus, eles se conhecem. Eles têm um relacionamento entre si. Agora veja que coisa interessante. Quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é ser batizado por João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele pregava um batismo de arrependimento. E aí você pode pensar, mas Jesus não precisava se arrepender, porque Jesus era puro, era livre de qualquer tipo de pecado. De fato. Entretanto, ele precisava cumprir toda a lei, porque Jesus veio cumprir a lei. Se ele não tivesse vindo e feito o cumprimento da lei, ele não teria como nos resgatar, como fazer o seu ministério de salvação. Então, João Batista, ele tinha esta consciência de quem era Jesus. Sim, ele tinha. Tanto é que quando ele foi para João Batista se batizar, João Batista disse que ele não era digno disso. A passagem bastante conhecida é: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias ou das alparcas, né, ou dos chinelos. Depende da sua tradução. A Bíblia tem algumas traduções. Mas o que é, de fato, são aquelas sandálias que eles utilizavam antigamente, né, abertas, porque era um lugar de bastante calor, e que eram amarradas às pernas. Quem fazia o amarrar e o desatar do nó das sandálias normalmente eram servos, eram escravos. E aqui João Batista está dizendo que Jesus era tão superior a ele que João Batista não era digno nem de tocar na correia, né, nas amarras, nos fios das sandálias
de Jesus. Mas, de qualquer forma, foi ele que batizou o Senhor. No momento em que ele batiza Jesus, no momento em que Jesus desce as águas para o batismo, quando ele se levanta, a palavra diz que ao sair da água, os céus se abriram. E quando os céus se abrem, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. E neste momento, eles ouvem uma voz que diz o seguinte, uma voz vinda dos céus, que diz o seguinte: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Esta passagem é uma passagem de Salmos, e aqui nós vamos ver, no mesmo momento, ao mesmo tempo, a Trindade. A Trindade está colocada e participando do batismo de Jesus no mesmo momento. Então, nós temos aqui Jesus, o Filho, Deus, o Pai, com a voz, né? A gente só ouviu a voz, e o Espírito Santo. Então, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, eles se colocam ao mesmo tempo, e isso é visível e é perceptível para o povo. Isso não quer dizer que antes o Espírito não estivesse ali, que antes Deus não estivesse ali. Eles estavam. O fato aqui é que estes três, a Trindade, a Santa Trindade, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, se tornam perceptíveis aqui. Então as pessoas veem Jesus, o Filho, as pessoas veem o Espírito Santo em forma de pomba e as pessoas ouvem Deus. Isso antes estava oculto dos sentidos das pessoas. Nesse momento é um momento em que as coisas são reveladas e podem ser percebidas pelas pessoas. Olha que coisa interessante aqui. A introdução, ela termina exatamente no ponto em que Jesus se prepara para o ministério, porque a segunda parte, né, do livro de Marcos já é o ministério de Jesus, que é feito na Galileia. Então aqui, antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra, antes de qualquer ensino, de qualquer milagre, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele vai para o deserto para a sua preparação, para o ministério de Jesus. E nós temos aqui uma lição muito grande. Se Jesus fez a sua preparação antes de começar o seu ministério, e ele, teoricamente, não precisaria ter feito isso, porque ele já estava mais do que preparado, mas, entretanto, ele precisou passar por isso para nos dizer o seguinte: todos nós, antes de iniciarmos o nosso ministério, nós necessariamente passamos por uma preparação. E a nossa preparação não é num palácio. A nossa preparação não é no melhor lugar do mundo. A nossa preparação não é no lugar de maior facilidade, com os melhores equipamentos, Não. A nossa preparação, assim como foi a preparação de Jesus, foi no deserto, onde as coisas estão colocadas de uma forma muito mais rígidas, muito mais difíceis. Lá Jesus ficou em jejum e em oração, combatendo com o inimigo e vencendo o inimigo neste combate. Agora sim, Jesus estava preparado para o seu grande ministério. Graças a Deus, ele se preparou e desempenhou o seu ministério de forma absolutamente completa e perfeita. Amém, amados? Bons estudos.